Olá, pessoal! Boa noite! Você não se enganou de canal. Sou eu mesmo, Andresa, mais conhecida como Deza. E é um prazer imenso estar com vocês na Python Brasil mais uma vez. Bom, eu vou começar essa apresentação me descrevendo. Eu sou uma mulher negra, eu estou com o cabelo preso no alto da cabeça, meu cabelo tem uma cor clara, estou usando uma blusa preta, brincos, bastante maquiagem, e tem alguns quadros decorativos coloridos atrás de mim, no fundo, na parede, que são de artistas negros. Bom, vamos ver se agora o coração volta a bater na mesma frequência que ele deveria estar batendo, porque hoje, sem dúvida, é um dia muito especial. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. E, claro, né, dou as boas-vindas a todas as pessoas que estão aí nessa noite de segunda-feira, véspera de feriado, para receber este keynote maravilhoso, né? Icônico, não podia ser diferente um evento desse tamanho, só com certeza poderia ter um keynote a essa altura, né, gente? Então, quero agradecer a todos que estão aqui assistindo ao evento, toda a galera que está interagindo e participando ali no Discord, inclusive, e aliás, parabéns à organização da Python Brasil, mais uma vez, vocês remando de lavada aí em tudo, que coisa mais linda de se ver, o que vocês fazem em conjunto. Bom, tenho alguns recados para dar para vocês aqui e vou fazê-los com a minha colinha, né? Eu tenho uma cola aqui, gente, então, né, tô nervosa, tá nesse evento a primeira vez como apresentadora, eu nunca fiz isso antes e, assim, o coração tá bem acelerado, confesso para vocês que eu tô bem emocionada. Bom, deixa eu dar as informações, assim, básicas, né? Nós estamos, como você sabe, a Python Brasil está apoiando aí a ONG Mães de Favela com as doações para os projetos de segurança alimentar, ou seja, as mães de favela compram alimentos, se fazem, enfim, e distribuem. Então, você pode ajudar de duas formas. Através do QR Code aí na sua tela, você pode dar uma olhadinha, e também você pode contribuir através do Eventbrite, quando você faz a sua inscrição ali, pode recomendar para alguém fazer, pode se inscrever de novo só, nem que seja para fazer uma doação, você faz essa doação e apoia a ONG Mães de Favela, porque não há nada mais importante no Brasil neste momento do que dar de comer, né, pessoal? As pessoas estão com fome, então a gente precisa apoiar, enfim, fazer isso de uma forma bem consistente. Bom, o que mais que eu tenho para falar aqui? Nossa, já chegou a hora aí de falar dela, e, enfim, já posso falar, será? Ou ter que enrolar mais um pouquinho aqui enquanto vocês fazem a doação? Compartilham aí as informações nos grupos, no Twitter, coloquem aí a hashtag da Python Brasil para dizer quem estará conosco essa noite. Será que eu já posso? Acho que sim, né, gente? Eu vou falar porque eu estou nervosa, então deixa essa tela ficar mais linda ainda, e aí a gente segue. Então, é com todo o prazer, alegria, honra, orgulho do mundo que eu apresento Programação Dinâmica com Kizzy Terra e Alisson Paes. Ah, meu Deus! Socorro! Olha, não sei se vai ter banda suficiente para transmitir esse keynote, hein? A gente não está ouvindo vocês. E aí, vamos, ó, tá vendo? Eu disse, são as obras aí do destino fazendo. A gente espera, a gente tem a noite toda, esperamos vocês, não tem nenhum problema. Foi, né? Foi, vai, nossa, muito bom. Socorro! Olha. É muita informação aqui, mas vai. Não vai. Eu vou fazer assim, ó. Vou ficar só aqui assim, olhando, e vocês podem fazer e falarem o que vocês quiserem. Ah, brincadeira. Não vou perder essa oportunidade, né? E aí, meus queridos, como vocês estão? Estamos muito felizes, primeiro, de compartilhar esse momento com você, que nós admiramos muito, acompanhamos a jornada e somos, né, colegas aí nessas trincheiras da tecnologia desse Brasil, então é uma honra muito grande, e a Python Brasil, né, é um acontecimento muito importante. Uhum. A gente que usa pouco o Python, né, então, para a gente tá, né, imagina. E é uma honra muito grande também, porque a gente já teve vontade de estar nesse evento outras vezes, e o destino
fez acontecer, mas dessa vez já, né, nesse momento tão importante, um keynote. Então, a gente queria muito agradecer toda a organização, foram impecáveis do início ao fim, né? O fim ainda não aconteceu, mas já está sendo maravilhoso. Eu entrei no Discord hoje ao longo do dia e vi toda a atividade lá da comunidade, então está sendo muito legal essa experiência. São incríveis, né? Deixa eu, antes de vocês começarem aí, a gente realmente começar, porque as pessoas não querem ouvir essa, né, a minha falação aqui de fã, né, de fanbase. Eles querem ouvir vocês contando essa história maravilhosa. Mas é preciso dizer para eles também quem é o canal Programação Dinâmica, né? Quem faz, de onde veio, né? Então, a Kiz e o Alisson são criadores do canal Programação Dinâmica no YouTube, onde ensinam sobre programação, ciência de dados, inteligência artificial e discutem sobre novas tecnologias na sociedade e muito mais, tá, gente? Porque eles falam de produtividade, como estudar, como conseguir intercâmbio, como evoluir na carreira. Então, assim, se você ainda não é assinante, não se inscreveu naquele canal maravilhoso, você vai deixar de ser uma das quase 100 mil pessoas que já estão naquele canal, minha gente. Que coisa maravilhosa, gente. 100 mil, quase 100 mil pessoas. Aliás, a comunidade Python vai ajudar o canal Programação Dinâmica para ter essa marca aí, gente. Só lá no LinkedIn da Python Brasil tem mais de 17 mil pessoas. Imagina se cada um desses não é um seguidor. Vamos entrar nessa corrente, nessa campanha. Eu apoio. Eu sou ficha 1 aqui para entrar e fazer essa campanha para vocês. Só lembrando para o pessoal, então, antes de vocês começarem, que todas as dúvidas vão ser tiradas lá no Discord. Então, tem um canalzinho aqui no link do vídeo. Na descrição do vídeo tem os canais do Discord para vocês tirarem todas as dúvidas. Tenho certeza que vai explodir de tanta pergunta aqui para esses dois. Eu vou até sentar e pegar uma pipoca, porque enquanto eu vou ficar assistindo, eu vou reunindo aqui as perguntas para fazer ao vivo para essas pessoas maravilhosas, tá bem? Então, meu querido, minha querida, arrasem como sempre, como vocês já fazem naturalmente. Tenham uma excelente palestra e um ótimo evento para vocês até o fim, que vai demorar para chegar ainda. Uma boa noite para todo mundo e mandem suas perguntas. Muito obrigada, pessoal. A gente está muito feliz de estar aqui com todos vocês. Mais uma vez, vamos dizer boa noite, vamos agradecer oficialmente a organização do evento. Já vou pedir para quem quiser interagir com a gente lá no Twitter, marcar o PG Dinâmica e a Python Brasil, obviamente. Não se esquecer de usar a hashtag do evento, que é a hashtag PyBR2021. Eu já usei aí ao longo do dia e vou usar nos próximos também. Sei que foram muitas palestras legais hoje. Teremos mais aí ao longo da semana. Então, bora participar. Bom, eu sou o Alisson. Eu sou a Kizzy. E nós somos parceiros na vida e nos negócios, né? E nós temos uma missão. Nossa missão é ajudar mais pessoas a ter acesso a uma educação de qualidade, a desenvolverem sua autonomia e pensamento crítico e experimentarem uma mudança de perspectiva que lhes permita usufruir de mais oportunidades. Hoje eu sou uma cientista de dados. E eu sou pesquisador em computação visual. E, infelizmente, essa trajetória é uma trajetória que ainda é bastante incomum em um país tão desigual como o nosso. E para contar um pouco da nossa história, a gente preparou esse slide aqui para vocês, porque ele representa bastante de alguns elementos importantes. Então, eu nasci em Porto Alegre, e o Alisson nasceu em Recife. Então, a gente, né, veio de extremos diferentes do Brasil, um lá do Nordeste e eu lá no Sul. E nós nos encontramos aqui onde a gente está hoje, que é no Rio de Janeiro, porque a gente veio fazer, né, o curso de Engenharia de Computação no Instituto Militar de Engenharia, que é uma instituição de excelência, onde a gente teve uma ótima formação. E depois... Onde a gente teve nosso contato com Python também. Verdade. Primeiro contato com Python foi na época da graduação. Mas não vou dizer que não foi aí que eu me apaixonei, foi um pouco mais para frente. Porque depois eu segui para um mestrado em matemática aplicada na área de modelagem em matemática, né? Que hoje, né, eu vejo que tem tudo a ver com o que a gente chama de ciência de dados, análise de dados, modelagem de dados. Mas naquela época ali ainda não estava, né, nesse hype todo, a gente não chamava dessa maneira. Mas com certeza foi uma escolha muito acertada, né? Às vezes a gente tem que dar uma sorte no caminho. E eu também fui fazer um mestrado em matemática, com ênfase em computação gráfica, lá no INPA, Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada.
E a gente percebeu que, com as oportunidades que nós tivemos, né, nós poderíamos retribuir a sociedade, né, o Brasil, de uma forma um pouco mais ampla, por meio do nosso canal, da nossa mensagem. Né? Exatamente. E por isso nós criamos o Programação Dinâmica, onde nós ensinamos programação, ciência de dados, inteligência artificial. Promovemos discussões sobre novas tecnologias, mas como a própria Andresa falou, né, não para por aí. A gente também aproveita para utilizar os nossos exemplos, as nossas experiências, como histórias de motivação e de inspiração, porque a gente não se descreveu no início da palestra, a gente cometeu esse erro, mas eu sou uma mulher negra e o Alisson é um homem negro, desculpa, e a gente teve acesso, como a gente falou, a espaços de excelência e, infelizmente, em vários desses espaços nós fomos os únicos, né? E a gente começou a entender que podia compartilhar, então, essas experiências para permitir que outras pessoas pudessem entender que podiam estar nesses espaços e pudessem sonhar também com aquilo que a gente sonha, né? Que a gente sonhou ao longo da nossa trajetória. Então, a gente produz conteúdo que ajuda pessoas desde o comecinho da trajetória até pessoas mais experientes, assim. Então, a gente tem várias linhas editoriais no canal. A gente, na verdade, o canal começou com o nome Python Café, né? Até curioso que Python Brasil. É importante falar sobre isso. Então tem uns vídeos bem do comecinho que a gente ia falando, né? Para quem nunca teve um contato com programação, e a gente acha que Python é uma linguagem interessante para a galera começar aprendendo a programar. E a gente trata também de assuntos, né, mais avançados, questões de ciência de dados, questões de inteligência artificial, etc. E é legal falar sobre isso, porque foi essa experiência do Python Café, né, e criação desse canal, foi uma experiência interessante também de contato com a comunidade. Então, o Alisson, na época, ele entrou em contato com a organização, né, para pedir autorização para criar uma marca que usasse o logo do Python, e eles foram super solícitos. Sim. E apoiaram, né, disseram quais eram as diretrizes, mas aprovaram. Isso já fez a gente ter, né, uma ótima impressão sobre toda essa comunidade. Mas, posteriormente, esse canal, né, se transformou em Programação Dinâmica, e foi exatamente quando eu entrei. Bom, e depois de 4 anos, né, desde o primeiro vídeo postado, quando ainda era Python Café, e pode ser que tenha gente assistindo que é dessa época, a gente já ultrapassou a marca de mais de 2 milhões de visualizações nos nossos vídeos, e atualmente a gente alcança mensalmente mais de 50 mil pessoas, e isso são números muito grandes, muito expressivos, né? E acho que contando tudo isso, parece que é um sucesso, né? Isso. Então, olhando para isso, né, olhando para essa história, assim, parece que as coisas aconteceram de uma maneira, de repente, assim, fácil, rápida, e que a gente chegou num determinado ponto e está, né, satisfeito, poderia estar satisfeito, vamos assim dizer, com aquilo ali, né, como se a gente tivesse alcançado realmente um sucesso. Mas quando a gente olha realmente para a nossa missão, né, assim, a gente vê que o nosso compromisso não é com esses números, não é com essas métricas, né? É claro que isso ajuda a impulsionar a nossa mensagem, mas o nosso compromisso é com a nossa missão, aquilo que nós falamos aqui no começo da apresentação, né? Então, ajudar mais pessoas a terem acesso a uma educação de qualidade, a desenvolver sua autonomia e pensamento crítico, coisas que a gente acha imprescindíveis, assim, importantíssimo para que elas possam continuar se desenvolvendo, estudando, aprendendo, né? E que elas possam ter acesso a mais oportunidades. Então, quando a gente coloca essas coisas em perspectiva, a gente percebe que a gente está mais próximo dessa outra situação aqui, em que a gente está, sim, feliz, né? Está ali aproveitando o momento, vamos assim dizer, mas em perspectiva nós estamos meio que na lama. E por que na lama, né? Por que essa metáfora? E, bom, a gente, né, é brasileiro, a gente produz conteúdo em língua portuguesa, a gente se comunica e tem uma comunidade aqui no Brasil. E a realidade do nosso país, ela precisa ser dita, né? A gente precisa enxergar como ela é. E, bom, o último PISA, né, ele revelou um baixo desempenho escolar em literatura, matemática e ciência nos estudantes aqui no Brasil. Então, em literatura, 50% dos brasileiros não atingiram o nível mínimo de proficiência. E, bom, os brasileiros também estão 2 anos e meio abaixo, né, da média aí dos países da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Em ciências, 55% dos alunos não atingiram o nível básico.
E quando a gente olha para a matemática, a situação é ainda mais crítica, né? Então, 68%, mais de 68% dos alunos brasileiros estão no pior nível de matemática, ali, né, de conhecimentos matemáticos considerado ali no PISA, né? Então, assim, pelo menos 68% dos nossos estudantes sequer conseguem entender o significado de estar em 68% de alguma coisa, sabe? Isso é bem complicado mesmo. E quando a gente olha para os fatores associados, né, mais especificamente fatores socioeconômicos, a pesquisa ela revela, né, o programa revela algo que a gente aqui talvez já conheça, que é o fato de que quanto mais rico social, cultural e economicamente o estudante é, maiores são as oportunidades dele de acesso à educação e maior o seu desempenho escolar. Só que isso não tem só um efeito no desempenho e na possibilidade, mas também na capacidade de sonhar e de se ver. Então, 1 em cada 10 estudantes pobres, na faixa etária de 15 anos, acreditavam que não iriam concluir o ensino superior, né? Responderam a esse programa, a essa pesquisa. E já no caso dos mais ricos, essa taxa era bastante diferente, então só 1 em cada 25, né? Então, bem mais gente acredita que consegue concluir o ensino superior quando a gente tem condições socioeconômicas mais favoráveis. Inclusive, uns 2 anos atrás, mais ou menos, a Kizzy fez uma pesquisa que ela apresentou lá no IMPA, né, numa disciplina de Ciência de Dados Aplicada, que revelava dados também que mostram essa desigualdade. Exato. Então, esses dados, né, inclusive, eu até divulguei esse trabalho na época, eles indicam que a escolaridade da mãe, né, da mãe do estudante, que essa informação ela está disponível no questionário socioeconômico do Enem, ela tem uma influência, né, uma correlação muito grande no desempenho do estudante, então na capacidade dele, por exemplo, de atingir um grau capaz de entrar no curso de medicina ou no curso de direito, o ponto, né, em que a mãe dele parou ali no nível de escolaridade vai ser determinante. Então, na maior parte dos casos, as mães, né, que têm filhos que estão, né, nesses cursos que são mais difíceis e mais concorridos, tinham ensino superior, pelo menos, ou então pós-graduação, e por aí vai. Só que a gente sabe que essa não é a realidade da maior parte da população do Brasil. Isso. Então, esse cenário de desigualdade, ele se reflete em a gente estar no pior cenário, assim, de conhecimento matemático, por exemplo, e, ao mesmo tempo, no melhor cenário de conhecimento matemático também. Então, também há uns 2, 3 anos ali, ó, reportagem de 2018, que inclusive tá disponível aí no site do IMPA, que foi um ator importante nesse evento, né? Então, em 2018, o Brasil foi promovido ao grupo de elite da matemática mundial. Então, faz parte desse grupo aí, Estados Unidos, Rússia, China, Itália, Israel. Olha só o tipo de... Né, os países que estão em conjunto ali com a gente. Então, ao mesmo tempo que a gente tem 68% dos estudantes que não conseguem entender o mínimo para exercer a sua cidadania de uma maneira plena, e perceba, né, quando a gente fala de matemática ou de qualquer outro conhecimento básico, assim, a gente está falando de interpretar o mundo, né? Então, hoje a gente está aqui fazendo esse evento não presencial, né, aqui remotamente por conta de uma pandemia, e muito se falava, por exemplo, no começo ali, né, sobre o crescimento exponencial do contágio da pandemia. E como é que você faz as pessoas perceberem qual que é o perigo, quais são os riscos de um conhecimento exponencial, se elas sequer conseguem assimilar e realmente usar, né, essa informação de exponencial para interpretar a realidade, sabe? Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa dificuldade, a gente também tem pesquisa de ponta sendo realizada aqui no Brasil, né, com pessoas que realmente ali persistem num cenário que é bem desconfortável e desigual. E a gente que já teve a oportunidade de frequentar o IMPA, né, o Alisson ainda é doutorando lá nessa instituição, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, consegue perceber essa desigualdade. É muito latente quando você está naquele ambiente e você vê, de fato, as pessoas que tiveram o acesso e que puderam se desenvolver estão realmente num outro patamar. E essa instituição que fica no Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, ela é referência mundial, de fato. Então, pesquisadores estrangeiros vêm até aqui para estudar e produzir, né, fazer uma produção científica. Então, isso, de fato, é um retrato muito marcante. Em outro lugar que a gente vê essa desigualdade bem marcada é quando a gente analisa, por exemplo, o desemprego, né? Então, a gente está
uma situação bem triste e crítica, em que o desemprego está crescendo, assim, né? Tá uma taxa bem grande aqui no país, muita gente desempregada, e ao mesmo tempo a gente também sabe, né, e vê que a área de tecnologia, né, todo mundo fala que o mercado de tecnologia está bastante aquecido, que estão faltando profissionais, que falta mão de obra qualificada, enfim, que nos próximos X anos a gente vai ter um apagão de tecnologia, esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem um cenário com 14 milhões, né? A última pesquisa de agosto de 2021 é um cenário de 14 milhões de pessoas desempregadas, e na tecnologia, uma estimativa de 500 mil vagas em aberto aí nos próximos 5 anos. Esse dado, a gente retirou da Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial de julho de 2021, então é um dado bastante recente, e ainda evidencia, né, o fato de que, para o futuro, as profissões que ainda nem existem e passarão a existir estão 100% relacionadas com a tecnologia. E aí a gente começa a tocar num assunto assim que a gente aborda bastante lá no canal e que, bom, tem tudo a ver com Python, né? Python é uma linguagem muito utilizada nesse cenário de computação científica, inteligência artificial. E pensando em inteligência artificial, né, essa é um tipo de tecnologia que vai ter muito impacto, né? Já está tendo bastante impacto na nossa realidade e ainda vai ter muito impacto no futuro, né? Então, qualquer prognóstico, né, qualquer pensamento que você tenha de como será o mundo daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você vai pensar, vai passar pela inteligência artificial, né? E aí a gente vê aqui essa chamada, né, de que a inteligência artificial vai impactar cerca de 27% da força de trabalho no Brasil. E, assim, impactar, né? Como assim vai impactar? Então, existe essa ideia, né, de que muitos postos vão sumir, desaparecer, de que as coisas vão ser transformadas, que de repente outros vão ser criados, né? Mas como vão ser criados esses novos postos de trabalho? E onde vão ser criados esses novos postos de trabalho, né? Então, a gente sabe que à medida que a tecnologia avança, a gente precisa de mais qualificação. E a gente já está tendo dificuldade em ter profissionais mais qualificados, porque a gente tem uma deficiência no ensino de base e não consegue formar profissionais suficientes. Em contrapartida, né, na verdade, somando tudo a isso, né, a gente tem dois fenômenos aí dentro convergindo. Então, um deles é essa fuga de cérebros que a gente está observando há muito tempo, né? Então, assim, eu lembro que desde quando eu estava estudando ali no ensino médio, de repente, assim, professores de geografia comentavam, né, sobre essa questão de escassez de mão de obra qualificada e da fuga de cérebros de profissionais qualificados aqui do Brasil que iriam trabalhar fora, né? E isso é uma coisa que a gente está vendo e está muito presente atualmente no mercado de tecnologia. Imagino que se você, né, usa o Twitter por alguns dias, você vai topar com alguém falando que está trabalhando para uma empresa no exterior, que está ou lá no exterior mesmo, ou está aqui no Brasil trabalhando remotamente para uma empresa no exterior e tal. E com certeza, se você segue as pessoas, você também já se deparou com pessoas querendo recrutar, né? Isso. Então, muita gente da comunidade, o Bruno Rocha, por exemplo, aí, que fala bastante de Python no Twitter, ele está sempre falando sobre isso e dizendo das oportunidades. Outras pessoas também que a gente conhece, né, para não ser injusto, estão sempre no Twitter dizendo que existe essa situação, né, e que vale bastante a pena quando a gente compara principalmente com o Brasil, que está com uma moeda bastante desvalorizada, em que a gente tem as empresas ali, né, nos Deus nos acuda e demitindo pessoas às vezes, ou sobrecarregando demais colaboradores para tentar ganhar produtividade, baixar custos. Então, a gente sabe que o Brasil está em desvantagem em relação a empresas no exterior. Isso. E assim, do ponto de vista individual, né, cada pessoa deve buscar, né, ser feliz, enfim, da maneira que achar melhor. Então, claro, todo mundo pode buscar e trabalhar fora, enfim. Isso é uma escolha individual que realmente, no contexto de cada um, é que vai saber melhor, né? Mas, assim, olhando num contexto mais macro, né, em termos do que está acontecendo com a sociedade brasileira, assim, a gente pode ver esse fenômeno e a gente trouxe aqui essa miniatura, né, de um vídeo que está lá no YouTube da conversa entre o Zuckerberg e o Harari, né, que é o autor do Sapiens, Homo Deus, esses livros, em que ele comenta justamente isso, que a inteligência artificial vai, de fato, gerar novos postos de trabalho qualificados, mas o potencial que ela tem é de agravar as desigualdades entre as regiões, né? Então, muitos desses postos vão ser gerados
fora do país, do Brasil, né, em países que já detêm esse poder tecnológico e vão atrair ainda mais os profissionais qualificados daqueles lugares, né? Então, deixando a gente aqui com menos. E a gente acrescentou aqui, porque é importante, né, que todo esse cenário já existia antes da pandemia, mas ele certamente foi agravado num cenário em que a maior parte das empresas de tecnologia, né, migrou para um modelo 100% remoto e algumas já anunciaram que vão se manter dessa forma. Então, acho que essa conjuntura, né, como o Alisson falou, individualmente cada um toma a sua escolha. Mas a gente está falando aqui de um cenário, de uma conjuntura um pouco maior, que é o cenário em que a gente está inserido, em que a gente produz conteúdo e tenta disseminar conhecimento. E aí entra uma frase que a gente costuma falar bastante, que quem aprende como um robô será substituído por um robô, né? Então, a gente observa que a forma de produção, né, da sociedade, assim, já há bastante tempo, desde que a gente começou a industrializar, né, sei lá, a primeira revolução industrial, a gente meio que tem mecanizado o ser humano, né? Então, a gente tem dividido o trabalho, né, especializado o trabalho, e aí você cria protocolos, né, para as pessoas seguirem. Então, no passado, sei lá, você organiza que essa pessoa vai só apertar parafuso, a outra pessoa vai só montar aquelas partes, enfim. Então, você tem essa segmentação, especialização, protocolo para garantir um certo controle de qualidade, né, você poder produzir em escala coisas muito parecidas, e cada vez menos a pessoa, então, tem que pensar, né, tem que inserir alguma coisa que nos diferencia mesmo, né? Nós, enquanto seres humanos, somos pessoas, assim, cada um é uma pessoa muito diferente, tem coisas, um ser que tem muitas coisas dentro de si e pode contribuir de diversas maneiras para o mundo, né? E se você se reduz a simplesmente executar determinadas tarefas, você está fazendo algo como que basicamente uma máquina poderia fazer. E a gente viu de fato isso acontecendo, né? As pessoas sendo substituídas por máquinas nessas tarefas mais braçais, vamos assim dizer. E a gente está atualmente num cenário em que tarefas que antes eram consideradas criativas, heurísticas, né? Também pela forma como a sociedade está organizando a produção, querendo que você faça sempre as coisas mais rápido, de uma determinada maneira protocolar, né? Muito semelhante e tal, as pessoas também têm feito essas tarefas de uma maneira mecanizada. E aí a inteligência artificial está vindo, analisando dados passados e sabendo, né, exatamente reproduzir determinados padrões que vão impactar também esses outros tipos de profissões, né? Então, nesse contexto, se põe um desafio, né, que está relacionado a tudo que a gente vem falando aí com relação à educação de base, assim, das pessoas não buscarem apenas saber executar uma coisa, né, mas elas poderem realmente refletir, aprender, ter autonomia para assimilar aquele conteúdo e poder fazer relações, coisas que, neste momento, as máquinas ainda não estão fazendo. E, mais uma vez, reforçando, né, que a pandemia agravou muito esse cenário, tanto de desemprego quanto de automação, e aí postos de trabalho foram substituídos já, né, por robôs ou algum tipo de software mesmo, e não serão, né, restituídos após a pandemia, que sabe-se lá quando vai terminar, mas não é para essa direção que a gente está apontando. E reforçando, né, dentro dessa conjuntura, e aí falando mais uma vez, pontuando a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, que eu recomendo também essa leitura, eu acho que vale bastante a pena entender, né, como o Brasil está se posicionando nesse tema e como o Brasil acha que deveria se posicionar no cenário internacional. A estratégia também aborda isso, e destaca que um dos desafios cruciais para a gente se desenvolver enquanto país, né, nessa área de inteligência artificial, tem a ver com a formação, então, tanto de professores quanto dos próprios estudantes, né, porque precisa primeiro formar os professores para depois conseguir inserir isso no ensino médio, no ensino básico e por aí vai. E um desafio, né, uma barreira muito grande, tanto para estudantes quanto para profissionais, é o interesse, né, dos brasileiros de maneira geral por matemática. Então, a gente não está falando só daquilo que a gente mostrou em relação ao PISA, de uma questão de proeficiência, mas também de uma questão de interesse pessoal, né, da curiosidade, da vontade de aprender e de estudar. E certamente a gente conhece essa realidade, a gente se deparou com isso
ao longo do tempo, quando começou a produzir conteúdo, porque, naturalmente, né, conforme a gente foi produzindo e querendo se aprofundar em alguns temas, seja no aprendizado de máquina, no aprendizado profundo, na inteligência artificial, na ciência de dados em geral, a gente vai esbarrar em conhecimentos de matemática, de estatística, para além da programação e do Python, que foi como a gente começou. E a gente começou a se deparar, né? A gente chegou nesse choque, nessa barreira, que é das pessoas precisarem de um reforço para conseguir entender o que a gente estava falando, cobrindo, para poder cobrir também lacunas da sua trajetória escolar, então, do ensino básico, do ensino médio. Isso. E quando a gente fala assim de interesse, a gente sabe também que muitas pessoas perderam esse interesse assim também por experiências passadas, né, que, sei lá, de repente desenvolveram algum tipo de trauma, que, né, talvez a nossa base escolar tenha algumas deficiências nesse sentido, e as pessoas vão perdendo interesse, vão ficando meio que com medo mesmo da matemática, né? E depois, quando estão mais velhas e poderiam assumir essa responsabilidade, elas têm esse já bloqueio, né, um certo preconceito ali com relação à sua própria capacidade de aprendizado, né? E, bom, a gente está falando aqui, né, desses números, dessas avaliações, elas já são, né, consequências de anos anteriores do que a gente já viveu. E aí, né, parecendo um disco arranhado, mas reforçando a questão da pandemia, a gente precisa muito olhar com critério e com cuidado para as consequências que a gente, enquanto país, vai enfrentar no longo prazo, porque a gente sabe que nesse último ano, nesses últimos 2 anos, o ensino ficou ainda mais precarizado. Então, alunos que ficaram de fato sem aula, que deixaram as escolas, que ficaram sem alguns professores, professores sobrecarregados, que também estavam submetidos a essa pressão da pandemia, pessoas perdendo entes queridos, né? Foram muitos brasileiros que a gente perdeu nessa pandemia. Então, essa situação, né, se a gente for fazer uma projeção, uma predição, como a gente gosta no aprendizado de máquina, certamente a gente vai enfrentar um futuro ainda mais complicado. Isso. Então, nessa questão de interesse, assim, a gente tem trabalhado com esse projeto, Matemática Elementar para Computação. Então, você vê que é curioso, né? Porque, basicamente, o que a gente está estudando ali são conceitos de matemática do ensino médio, assim, ensino fundamental, porque a gente acredita que, assim, claro, quando você olha para coisas avançadas de inteligência artificial e tal, se você abrir um livro, você vai se deparar com coisas como cálculo, álgebra linear, umas coisas bem mais avançadas, assim, né? Mas se a galera soubesse o básico bem, já dava para fazer muita coisa, sabe? Se você conseguisse entender direitinho tudo aquilo que está proposto ali no ensino médio, por exemplo, talvez você se sentisse mais confiante para poder ir atrás de alguns assuntos específicos quando você precisasse fazer, né? Talvez, de repente, quando, beleza, vou mexer aqui com PyTorch, com TensorFlow, fazer alguma coisa, vou olhar a documentação, esse termo aqui, mas aí eu acho que dá para estudar, porque eu aprendi essa base e tal, né? Então a gente tem trabalhado essas bases do ensino médio, né, dessa matemática elementar, mas o fato de botar isso para a computação, né, de fazer vamos assim dizer, essa adaptação no nome, assim, já é uma coisa que traz interesse de algumas pessoas, né, para estudar o assunto, e aí a gente pode discutir, enfim. Eu tenho percebido que muita gente tem perdido medo e, de fato, aprendido coisas assim, né? Sei lá, a gente discutiu frações e porcentagens, e dá para ver nitidamente a deficiência que as pessoas tinham e com a satisfação delas conseguirem finalmente compreender uma coisa, né? E a gente conseguir até implementar esses conceitos, né? Ali utilizando uma linguagem de programação. Eu ia falar, inclusive, né, que não é só o nome, o paracomputação não é apenas decorativo, porque, de fato, toda oportunidade que, né, a gente tem, no caso o Alisson, que é o professor desse projeto, tem de trazer a programação na prática, de tentar exemplificar e observar com alguma ferramenta ali auxiliar o que está sendo discutido, é feito. E isso é algo que a gente até discute aqui, conversa entre a gente. Hoje, mais cedo, a gente estava conversando sobre isso, sobre o quanto falta isso, né, na nossa educação básica, e mesmo eu que tive acesso a uma educação legal, estudei em escolas privadas, né, minha família de classe média, ainda assim eu percebo que poderia ser melhor essa questão da prática, do observável ali, que está à nossa disposição, para a gente conseguir solidificar mais esse conhecimento e não ficar, né, reproduzindo, decorando o que os professores apresentam para a gente.
Bom, mas quando a gente fala dos desafios, né, do ensino de ciência de dados e de inteligência artificial e do que a gente tem se deparado, a gente não pode parar só na matemática. Afinal de contas, a gente acredita que todo conhecimento está conectado. E quando a gente se propõe a resolver um problema, né, como engenheiros, como cientistas, a gente, né, o problema, né, da vida, ele não se apresenta numa caixa, só matemática, só geografia, só língua portuguesa, né? São problemas complexos, porque somos, inclusive, seres humanos complexos, e a gente, né, que tem esses recursos didáticos e hierárquicos para separar as disciplinas, para organizar o conhecimento, não pode se limitar a essas caixas que a gente, às vezes, pode se colocar, porque, né, o mundo vai exigir da gente transcender essas classificações. Então, essa é a nossa postura como profissionais, então a gente não gosta muito dessa divisão exatas e humanas, porque precisamos trabalhar juntos. Eu não posso, né, abrir mão do conhecimento que seria dito de humanas, nem das exatas. Todos eles estão dentro aqui do meu cérebro, da minha cabeça, e quando eu olho para o mundo, quando eu analiso dados, quando eu interpreto a realidade, eu me valho, né, de todos esses recursos. Isso é uma coisa muito importante, assim, que a gente realmente gostaria que fosse desconstruído assim, no mundo, né? Porque a gente começou a fazer essas segmentações, né? Imagino de uma maneira que fosse para ser utilizada para nos facilitar, né? A gente gosta de dar nome às coisas e, de repente, né, taxonomia. Então, vamos separar aqui para tentar entender melhor essas coisas. Só que a gente percebe que, hoje em dia, muitas vezes, elas têm sido utilizadas como limitações, como caixas mesmo, né? Como se as pessoas se encaixassem em exatas ou se encaixassem em humanas ou o que quer que seja, né? E por conta disso elas deveriam apenas se preocupar com aquela área onde ela se encaixa e elas poderiam ignorar aquele outro conhecimento. Mas o mundo ele não está dividido em exatas e humanas, né? Como a Kizzy falou, você quer resolver problemas no mundo, você quer tornar a sociedade melhor, né? O seu entorno melhor, ali no mínimo, né? Viver melhor, entender o que está se passando. E para isso, você tem que utilizar todas as ferramentas que tiver à sua disposição, né? E está tudo conectado. Então, a gente até conversa muito sobre isso, assim, e nessa semana passada, a gente publicou um texto falando justamente sobre, por exemplo, a questão de desigualdade racial, né? Então, você pode observar, né? Primeiro, observar realmente que nos espaços de poder aqui no Brasil, você vai ter pessoas negras subrepresentadas, né? E você pode tentar, né, entender isso a partir de uma perspectiva histórica, olhando para o passado, entendendo que houve um processo, né, histórico que levou a essa situação atualmente. Você pode tentar entender isso sob uma perspectiva sociológica, né, olhando apenas para o presente aqui, para a forma como a sociedade está organizada hoje, e perceber que essa dinâmica que a dinâmica de poder da própria sociedade mantém, né, ajuda a preservar essa desigualdade, certo? A gente até discutiu isso, né? Por exemplo, as pessoas mais pobres têm menos acesso à educação e oportunidades. Ou você pode ignorar tudo isso também, entre aspas, né, num determinado momento, assim, e analisar, vamos dizer assim, né, objetivamente os dados. E se você olhar para os dados, olhar para a distribuição da população brasileira e ver que ela está mais ou menos, né, partida ali entre pessoas brancas e negras, assim, mais ou menos a mesma proporção, né, tem um pouco mais de pessoas negras, segundo o IBGE, você vai perceber que esse tipo de distribuição que a gente encontra em lugares de poder, seja na política, seja no mercado de tecnologia, etc., é um tipo de coisa que, se você calcular a probabilidade disso acontecer naturalmente, ela é ínfima. A gente está vivendo um cenário que matematicamente é muito improvável, né? A menos que as chances entre pessoas brancas e negras de estar num determinado lugar seja realmente desigual. E aí, quando você conecta tudo isso, né? Pô, a matemática está me dizendo que isso aqui é improvável. Aí eu conecto ali com a história, com a sociologia, com as coisas que estão acontecendo no mundo, tudo faz sentido, certo? Então, acho que esse é um bom exemplo, né, de como a gente tenta observar o mundo e procurar questionar, né? O pensamento crítico é algo que a gente mencionou no início da apresentação, que faz parte da nossa missão. É algo que a gente aplica, né? O pensamento científico também, então, questionar, sim, a realidade, os fatos, os dados, mas tentar, então, ir atrás, né, cientificamente das respostas e do que pode
estar implicando esses resultados. E uma situação, né, diante de todo esse cenário, o que a gente observa em termos de construção de ferramentas de inteligência artificial e até de utilização, de aplicação no nosso dia a dia, e que atualmente, né, da hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir, a gente está utilizando celular, computador, utilizando ferramentas digitais, muitas delas utilizam, sim, soluções de inteligência artificial para nos garantir uma experiência mais personalizada, utilizando os nossos dados, né, os nossos dados diários, e algumas vezes, talvez em muitas vezes, sem o nosso consentimento, ou deixando lá nas entrelinhas, né, nos termos de uso que quase ninguém vai ler, que sim vão usar os nossos dados para desenvolver essas ferramentas. E no caso da população brasileira, a gente tem, né, uma diversidade, uma desigualdade, então, uma multiplicidade de situações, de problemas e de realidades mesmos, que vão exigir a construção de novas soluções, e a gente acredita que, idealmente, soluções próprias, né, soluções desenvolvidas por brasileiros, para brasileiros, por brasileiros diversos, não são quaisquer brasileiros, né, não são exatamente aqueles que sempre desenvolvem as coisas que a gente está falando aqui, mas a gente também tem o desafio de impedir ou banir ou frear a implementação de soluções que não foram feitas para a gente, né? Então, a gente trouxe um exemplo aqui recente, e eu queria que ele fosse o único, mas ele certamente não é. Quase todo dia eu me deparo com algo nesse sentido. Recentemente fiz, inclusive, uma crítica nas redes sociais a uma empresa que está pretendendo acabar com o crime e usando tecnologias de visão computacional para isso, de maneira bastante duvidosa e questionável, porque a gente vê esse tipo de resultado, né? Então, o Raoni, que, ironicamente, e provavelmente por isso, o caso dele tomou uma proporção muito grande aqui, começando no Rio de Janeiro, e se espalhou nacionalmente. O Raoni é um cientista de dados da IBM, então, né, que lida com esse tipo de solução e constrói ferramentas. Ele foi preso injustamente pela utilização inadequada de uma solução de reconhecimento facial. E o que a gente ouve falar atualmente é que essas soluções e essas implementações, elas estão se valendo de dados das redes sociais não autorizados para esse fim, para fazer um pseudo-treinamento, e tem causado esse tipo de aberração. Então, são vários problemas aqui que a gente tem, né? São várias camadas. Então, a aquisição dos dados totalmente antiética, a falta de transparência, porque, por exemplo, eu acabei de falar aqui o que dizem, porque a gente não sabe, na prática, quem está fazendo, como está fazendo esses modelos e desenvolvendo. E o que a gente sabe é a consequência que a gente está vendo. E se a gente não consegue, né, exigir minimamente transparência, ética, diversidade, a gente tem, então, na minha opinião, que, pelo menos, levantar essa bandeira de, ok, então vamos impedir o uso dessa ferramenta, já que ninguém aqui está disposto a conversar. E a ONU fez um movimento nesse sentido recentemente, agora em setembro, publicando, né, um pedido de moratória, ou seja, pedindo para que os países parem de fazer a comercialização desse tipo de tecnologia até que, né, se tenha o mínimo de possibilidade, né, de viabilidade do uso dessas ferramentas. Sem contar outras empresas, né, grandes empresas que tiraram de circulação produtos que tinham de aplicação de visão computacional para esses usos totalmente inadequados, como de visão computacional para a segurança pública, por, né, reconhecerem que eram incapazes de produzir uma solução que não causasse esse tipo de aberração. Então, essa é uma discussão, né, que a gente bate bastante, reforça quando a gente está aprendendo e ensinando ciência de dados e inteligência artificial, e ela certamente é fruto dessa conjuntura toda que a gente apresentou aqui. Mas o que mais a gente sabe sobre o futuro? Bom, essas aqui são as 15 habilidades para 2025 elencadas pelo Fórum Econômico Mundial no ano passado. Então, é uma pesquisa bastante recente, né? E quando a gente olha para essas habilidades, né, a gente pode relacionar com a ideia que a gente apresentou aqui sobre o fato de que todo conhecimento está conectado. Porque o que a gente vê aqui em termos de habilidades apresentadas não é matemática, física, química, língua portuguesa, literatura. A gente está falando de habilidades mais complexas, muitas delas associadas à nossa capacidade humana, então pensamento analítico, inovação, liderança e influência social, inteligência emocional, pensamento crítico,
criatividade, iniciativa, raciocínio, são todas habilidades que, para começar, né, se a gente as desenvolver plenamente, dificilmente vamos chegar no ponto das máquinas nos substituírem nesses aspectos. E é disso que a gente fala, é esse tipo de formação e de desenvolvimento como profissionais e como pessoas que a gente precisa investir, né, tanto como país quanto aqui é o que a gente defende como produtores de conteúdo. E é com essas habilidades que a gente foge daquela realidade de ser substituído pelos robôs. Então, uma coisa que a gente percebe, talvez você já tenha percebido, né, que a gente está vivendo uma revolução, né? Há uma revolução em curso. E é uma revolução impulsionada pela inteligência artificial, né? Só que as revoluções, elas não devem ser lideradas por máquinas, né? A gente tem aí uma literatura vasta de desastres e, enfim, distopias de revoluções de máquinas, né? Mas o que a gente vê, né, e o que a gente quer na sociedade é que revoluções sejam lideradas por pessoas, né, por seres humanos. E a gente acredita que cada um de nós tem um papel nessa revolução, porque cada um de nós vai ser impactado de alguma forma, né, na sociedade, na forma como a gente vive, na forma como a gente se organiza e, enfim, pensa sobre o futuro e constrói esse futuro, né? E por conta disso, a gente criou um novo projeto, né? Nesse meio tempo aí entre o convite para estar aqui e o dia de hoje mesmo, né? A gente lançou na semana passada, que se chama Alforriar, né? Um nome muito representativo para a gente, assim, de várias coisas. Da liberdade que a gente conseguiu e acredita que muita gente pode conseguir pelo conhecimento, pela transformação que aprender pode te proporcionar, tá? Enquanto ser humano mesmo. Tá? É uma coisa que vai mais além de executar, né, tarefas. Às vezes a gente pensa muito em aprender orientado a produzir, né? Mas aprender vai mais do que isso. Nós somos seres humanos, somos mais do que mão de obra, né? Então tem essa liberdade de transformação pelo conhecimento e a inteligência artificial humanizada, que é justamente a inteligência artificial que une isso que a gente está falando, né? Uma coisa que não é completamente voltada para o tecnicismo, né? Mas que a gente possa construir inovações que respeitem os direitos humanos e que a gente possa manter seres humanos como humanos, né, e máquinas como máquinas, em suas essências, sabe? E a gente achou que fazia sentido trazer isso aqui e compartilhar com vocês, porque representa muito, né, dessa... A Alforriar existe por conta de toda essa inquietação e desse diagnóstico que a gente está compartilhando aqui com vocês, mas que a gente já faz há algum tempo. A gente criou esse projeto de mentoria e capacitação. Agora não tem aplicação aberta, então isso daqui nem é uma venda, porque não vai ser possível se inscrever, mas, né, haverão outras turmas, e quem quiser acompanhar esse projeto e essa construção que a gente está fazendo, que também é em coletivo, é muito bem-vindo. Isso. E é importante, assim, que a gente... Acho que a mensagem é que a gente entenda, tá, que cada um de nós tem, assim, uma responsabilidade, um papel realmente dentro disso, sabe? E a gente, assim, está tentando, né, fazer coisas que estão ao nosso alcance, seja divulgar conhecimento, né, produzir conteúdo, criar mentoria, enfim, conversar aqui com vocês dinâmica, nesse momento. Né? O Python Café nasceu desse DNA, Exatamente. A programação dinâmica também. E todos os projetos que a gente vai colocando no mundo, eles vão nascendo dessa nossa vontade de contribuir, das possibilidades que a gente enxerga que a gente tem de ajudar, né? E de também realizar o nosso propósito profissional, é importante dizer isso, né? A gente também está criando empresas, além de ter a responsabilidade social, são empresas. Isso. E a gente, né, fica muito feliz de poder concretizar isso, e também, obviamente, isso nasce da observação do mundo, né? Tentando resolver problemas complexos, ligando a matemática com a sociologia, com a história. Então, tudo isso se junta quando a gente constrói um projeto como esse. Isso. E com essa percepção de responsabilidade, a gente percebe que a gente precisa de um grande acordo nacional. Mas ao invés de ser um acordo nacional com um Supremo, com tudo, a gente precisa de um acordo com Python, com tudo. É assim que a gente vai construir, né, a nossa sociedade, assim que a gente vai poder melhorar o nosso entorno, enfim, não ceder a um prognóstico negativo, a essas projeções e números que estão ali, mas que a gente pode mudar, né? Que nós somos agentes dentro desse circuito. E é importante reforçar isso, porque a gente traz, né, esses números e essa realidade não com um tom pessimista, porque a gente não é pessimista, a gente acredita que pode fazer a contribuição, a gente está, né, na linha de frente, mas é sim parte da nossa realidade,
E é exatamente toda essa parte que vem depois daqueles números incríveis, né, do canal com quase 100 mil inscritos que a Andresa fala no início, das visualizações, é tudo isso que está, né, nas camadas mais profundas e que faz a gente acordar todos os dias e trabalhar todos os dias fazendo o que a gente faz. Então, a gente queria agradecer, né, essa oportunidade. Estamos abertos aí para responder perguntas e os comentários de vocês. E espero que tenha sido também bom para vocês, como foi para a gente essa oportunidade. E quem quiser, né, encontrar a gente, estamos no YouTube, nas redes sociais, como PG Dinâmica, temos as nossas redes sociais pessoais também, usamos bastante LinkedIn, e-mails aí para quem quiser falar ou contratar a gente, fiquem à vontade. E fica a mensagem, né? Acho que a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Realmente é uma coisa que mudou nossas vidas e nos permite atuar, né, para estar constantemente buscando mudança. Exato. Eu vi aqui que já tem algumas perguntas e comentários. Eu não sei se alguém vai entrar ou se a gente já vai respondendo. Meu Deus, né, minha gente? Eu aqui, como boa brasileira, aceito esse grande acordo nacional aí e, na verdade... Ai, meu Deus, eu estava escrevendo um tweet quase chorando. Gente, é muito emocionante, sabe por quê? Muito mais do que vocês como a representatividade, mas é o brilho no olho com o qual vocês falam de matemática. É muito lindo isso. Se eu talvez tivesse tido essa referência, minha vida teria sido melhor nesse sentido, porque eu gostaria de ter seguido a área técnica quando eu comecei minha carreira. E não tinha incentivo, não tinha referência, não tinha ninguém para, sabe, vamos ali, vamos fazer, vamos acontecer. Não, porque eu sou de humanas, porque eu sou de exatas. Então, o tamanho dessa representatividade é muito lindo. Então, vocês são icônicos mesmo e, assim, vamos voar. Mas vamos para as perguntas, que é o mais importante, né, minha gente? Tem pergunta aí, o povo está emocionadíssimo lá no Discord, depois vocês apareçam lá que vão ter que dar um jeito de fazer, enfim, dar autógrafo virtual. Não sei o que vocês vão fazer. Mas o Wellington Ferreira está perguntando como vocês conseguem esses dados da educação básica, porque a maioria das reclamações dos educadores da educação básica é a evasão escolar. E isso está ligado ao cenário político que o Brasil está envolvido. Infelizmente, não temos muito acesso a esses dados em tempo real. Sim, essa é uma ótima pergunta. De fato, a gente não tem acesso aos dados em tempo real, mas a última vez que eu chequei, e eu verifico essas coisas de tempos em tempos, a gente ainda tinha a estrutura do INEP mantida e alguns dados, né, como o do censo escolar, do ENAD, do Enem, então, enquanto eles estiverem sendo feitos, né, esses dados vão sendo compartilhados, sim. Muitos dados, né, as pessoas nem sabem que estão lá disponíveis naquela magnitude. E eu gosto muito de educação, me interesso muito, já fiz muitos conteúdos sobre isso também, por causa disso. E, felizmente, né, acho que essa partezinha ainda não foi tão afetada quanto o resto, mas, por exemplo, o censo, né, o censo grandão, ele não ocorreu, e isso é bastante problemático, porque não só na parte de educação, como em todas as outras, a gente não tem, né, muito, assim, criteriosamente os resultados. A gente tem dados do IBGE, que aos trancos e barrancos se mantém, fazendo a pesquisa nacional de amostra por domicílios, e eles vão atualizando ali, fizeram coisas na pandemia também. Mas, assim, particularmente, eu digo que é super importante estar de olho, né? Acho que essa parte do controle social, ela é bastante relevante e, às vezes, negligenciada. Parece que a gente só falar no Twitter, às vezes, não faz tanta diferença, e algumas vezes faz, sim, quando a gente consegue engrossar esse coro. Então, temos um problema de apagão, vamos dizer, em alguns dados, mas a gente ainda tem alguma coisa e é muito importante que continue tendo e a gente se mantenha de olho, sabendo se os dados estão atualizados, se fazem sentido, né, abrir os dados de fato e ver se eles estão lá ou se é um zip vazio, algo nesse sentido. Opa, esqueci o anexo. E assim, vamos rezar para a gente ter algum tipo de dado quando acabar essa loucura que a gente está vivendo, né? Exato. Vamos rezar, porque essa é a maior tristeza. Mas vamos para a pergunta número 2. O Souza está perguntando: boa noite, eu sou professor de matemática e isso que vocês estão falando é show. Minha pergunta é: me formei em matemática, tecnologia em sistemas para a internet e estou no 8º semestre em engenharia da computação. Vocês acham que a matemática faz diferença na hora de procurar emprego de desenvolvedor? Com certeza.
Posso responder de duas formas. A primeira é bem direta. Tá? Então, a primeira que eu diria é, o mercado é bastante heterogêneo. Então, tem desenvolvedor de várias coisas. Né? Tem desenvolvedor front, back, e no front tem diversos tipos de sites que você pode estar fazendo, no back também diversos tipos de requisitos, mobile, games, etc. Então, assim, se você pegar algumas áreas, por exemplo, eu trabalho com computação gráfica, eu trabalho mais com pesquisa, né? Mas eu acompanho também o mercado, a indústria. E na área de computação gráfica, se você for aplicar para uma empresa de games, por exemplo, você vai ver explicitamente esse requisito de matemática. Tá? Você pode abrir agora, por exemplo, da Naughty Dog, uma empresa que eu gosto bastante dos jogos lá, The Last of Us e tal. Você abre lá agora, vai ter alguma vaga de desenvolvedor de games e vai estar lá como requisito saber bem matemática 3D. Tá? Requisitos de matemática, assim, explicitamente. Então, essa seria uma resposta direta, assim. Então, sei lá, games, realidade virtual, realidade aumentada, toda essa própria inteligência artificial, sabe? Porque nessas áreas tem gente que está fazendo pesquisa, né, que está ali tentando buscar o estado da arte, e tem gente que está tentando aplicar as coisas na indústria, né? E são áreas que requerem também que você entenda dos termos e de como que as coisas funcionam. E de uma outra forma, né, agora mais reflexiva, assim, jogando uma pergunta de volta para você, eu diria o seguinte: pensa se você não tivesse feito o ensino médio ou o ensino fundamental, certo? Pensa que você não fez nem o ensino fundamental. Mas você aprendeu a programar agora. Te ensinei a programar, você consegue ali escrever e tal, você aprendeu a ler, não sei o quê. Você acha que faria diferença, né? Pensando agora, assim, em retrospecto, você acha que faria diferença se você saber programar para você buscar um emprego como desenvolvedor, tendo o ensino fundamental ou não? Né? Então, essa reflexão busca fazer você pensar sobre o seguinte: não é só sobre conhecimento para executar tarefa. É sobre a perspectiva diferente que você tem quando você se apropria realmente do conhecimento para utilizar na vida, sabe? Você se transforma numa outra pessoa, né? E isso é uma coisa que a gente também conversa bastante, às vezes tenta fazer essas provocações, porque, por exemplo, às vezes as pessoas olham a faculdade, né? Eu acho que isso é consequência também dessa desigualdade da pobreza que a gente tem no país, que a gente busca, né, a faculdade como somente o meio de ter acesso a um trabalho, né? A ter uma dignidade ali, porque os salários no país são baixíssimos, você quer ter alguma ascensão, mudar de vida de alguma forma e tal. E aí, né, eu entrei na faculdade também com essa visão, a maioria de nós entra com essa visão, e não percebe que ali é um espaço para você mudar a perspectiva mesmo, sabe? Não, ou deveria ser. Pois é, para você entender como se pensa, no caso eu fiz engenharia de computação, então entender como o engenheiro pensa para lidar não só com os problemas de hoje, mas com problemas que talvez nem existam agora, sabe? Daqui a 10 anos vai ter outros problemas e você tem essa responsabilidade. As pessoas acho que isso é uma coisa que nem todo mundo assimila, mas eu acho que até, né, no lugar que a gente estudou, no IME, assim, é uma coisa que muita gente assimilou, porque eles martelavam bastante isso, de que a gente, né, vai liderar as coisas. E, cara, você, né, como um matemático, né, alguém que fez ali, cursou matemática e tal, você tem essa responsabilidade de liderar essa coisa na sociedade, sabe? De repente, você está aprendendo a programar agora e você dá aula de matemática, por que você não propõe, então, uma mudança na forma de ensinar a matemática ali para os jovens e estimula eles por meio do que você aprendeu também com computação, sabe? Essas coisas, né, a gente tem que estimular e fazer. Nossa, ainda bem que tá gravando, depois eu vou assistir de novo, porque a primeira frase que você falou, Alisson, você é perfeito, você falou uma frase que eu acredito muito também sobre mudar a perspectiva, não é só aprender a fazer alguma coisa, a tarefa, né, a execução de alguma coisa, isso é 100%. E, nossa, estou aqui acompanhando, o Discord vai explodir daqui a pouco, mas eu vou fazer mais uma pergunta que chegou aqui para vocês. A matemática, quem faz essa pergunta é o Givanaldo. A matemática é conhecida como uma matéria que reprova muito nas escolas. Como suavizar isso? Usando programação em Python, será que animaria esses alunos que já vêm com esse trauma? Olha, eu acho que essa é uma pergunta interessante. Assim, eu, que nasci numa família de professoras e professores, tenho uma experiência com educação que parte do lúdico, né? E eu acho que deveria ser assim. Então,
Não foi, a Andresa falou, né, que eu falo de matemática com brilho nos olhos, mas isso não começou hoje, assim. Quando eu era 15, 5 anos de idade, eu já tinha essa vontade, e o que aconteceu foi que, né, eu felizmente não encontrei pessoas que me tiraram isso, né, então acho que a gente ali, quando criança, se tem os estímulos adequados, a gente já tem essa vontade de sugar, né, a criança suga muito, ela está disposta a aprender, mas as circunstâncias, às vezes, da vida que vão retirando isso da gente. Então, eu acho que é um pouco mais sobre a gente pensar mais educação básica, né? E existem várias pesquisas que falam sobre a primeira infância, a importância dos primeiros anos da educação, e eu acho que tem a ver com isso, porque, pelo menos para mim, aí agora, trazendo um pouco mais do empírico, né? Da minha experiência anedótica, como diriam os cientistas, eu vivenciei isso ao meu redor e na minha própria experiência, acho que o Alisson também tem uma situação parecida, de que as brincadeiras que a gente teve acesso quando era pequeno, os jogos, estimular a lógica e o raciocínio, foram suficientes para manter essa chama acesa. E aí, sim, se a gente estiver falando de ensino fundamental, ensino médio, trazer a programação, pode ser legal em Python, mas também trazer a programação, né, mais lúdica mesmo, então sem ser uma linguagem, tem várias ferramentas hoje que são utilizadas, principalmente fora do Brasil, mas acho que aqui no Brasil também, né, naquelas escolas mais top que a gente sabe que são bem caras, eles já têm acesso a essas coisas, assim, né, que vem antes do Python e que preparam um aluno para essa construção. Então, assim, eu acho que você nem precisaria necessariamente ensinar a programar. Eu até acho que há um benefício, né, da pessoa saber lógica de programação e ela evoluir o seu raciocínio na matemática, mas acho que nem precisaria chegar nesse ponto, assim. Acho que você poderia usufruir de softwares, né, de outras maneiras. Isso, então, pensamento computacional, que é uma coisa... Isso. Então, assim, por exemplo, você vai aprender sobre probabilidade. Aí você aprende que a probabilidade de você jogar uma moeda honesta e dar cara é meio, né? 1/2, 0,5 e tal. Mas o que isso significa, né? Eu não tenho como tirar meio, vou tirar cara ou vou tirar coroa. Aí você fala assim, mas significa que metade das vezes que eu jogar vai dar cara, e a outra metade vai dar coroa. Aí você joga 2 vezes e dá cara nas duas, ou dá coroa nas duas. Não, falhou então, né? Aí você joga 4 vezes e de repente dá 3 caras e uma coroa. Pô, então, como é que eu observo isso? O que significa esse meio, né? Então, alguém pode te dizer depois que não, é metade quando joga muitas vezes. Mas você não tem como jogar muitas vezes. Você vai jogar 1 milhão de vezes a moeda, você vai ficar jogando moeda ali até acabar o ano e não vai aprender outra coisa, né? Mas você teria como simular isso, né? Você poderia ter um programinha ali simples em Python que aleatoriamente gera números 0 ou 1, né? Cara ou coroa. Você simula que você jogou 1 milhão de moedas, você vai ver que mais ou menos metade delas deu cara e mais ou menos metade delas deu coroa. Estou no mudo, claro que eu estou no mudo, né, gente? Estaria com certeza. Que eu fico aqui só babando e ouvindo e indo lá catar as perguntas. Bom, tem mais uma pergunta aqui para vocês. Como vocês veem o aprendizado autoguiado como recurso para sobrepor as barreiras da desigualdade de acesso ao conhecimento na atualidade? Então, a gente tem menos conhecimento do que a gente gostaria sobre isso, e é importante a gente assumir isso, mas eu acho que é super importante. Então, até já fiz conteúdo sobre acessibilidade global no canal, e acho que isso é super relevante quando a gente pensa tecnologia e ferramentas. É super importante. E eu acho que o aprendizado autoguiado, ele pode ser uma alternativa, mas a gente precisa também construir autonomia, né, para conseguir executar esse aprendizado. E é uma coisa que a gente discute também, né? Então, se você não passa pela etapa de aprender a aprender, por exemplo, você não necessariamente vai conseguir executar e implementar o aprendizado autoguiado para superar essa barreira da desigualdade. E quando a gente olha para a realidade, como a gente falou aqui, são várias barreiras mesmo, muito básicas que a gente tem antes de conseguir chegar e falar para a pessoa, não, é só você pegar esse livro, que é o mesmo que o cara lá da escola do Lehman está estudando, e você vai aprender igual. Gente, a gente sabe que não é por aí. Então, eu acho que sim, né? Todo paliativo vai ser válido quando a gente está numa situação de dificuldade de sobrevivência, mas
não é a solução final, né? Para romper desigualdade. Acho que desigualdade é uma coisa mais sistêmica, mais estrutural, e a gente precisa de outras ferramentas e outros recursos para romper com esse problema. Olha, e o coração vai se acelerando, porque vai chegando a hora da gente se despedir deste momento aqui, mas a gente está indo lá para o Discord, onde a gente espera, com certeza, por vocês, para interagir mais com as pessoas. Eu queria fazer uma última pergunta, ou não sei se tem mais tempo, produção. Essa era a última ou a última é a última, a próxima? Aquela, né? Estou tentando enrolar porque eu quero fazer uma pergunta. Bom, deixa eu fazer mais uma, então, que eu acho que é uma questão bem importante para mim, para todos, para o mundo, né? Um orgulho danado ver a trajetória de vocês estão construindo, estão fazendo, de fato temos muitas questões aí para se colocar, tem a questão da pobreza, o baixo acesso, enfim, tem uma série de questões, mas é preciso esperançar, sempre, e eu tenho certeza que cada projeto que vocês lançam, como vocês falaram, é pensando nisso. É na esperança de que dias melhores chegarão, porque enquanto o mundo está desabando, a gente precisa continuar lutando. E aí eu faço essa pergunta para vocês. Qual é a luta que não cessa? Aonde vocês estão indo? Para onde vocês vão? O que ainda brilha e queima? E qual é o sonho de vocês? E como as pessoas podem sonhar junto, né? Eu entro ali no canal Programação Dinâmica. Como eu posso sonhar com vocês? A começar a aprender matemática e outras coisas para a minha vida? Olha, eu acho que o nosso sonho ele se relaciona com tudo isso que a gente falou. Então, a educação é um nosso motor, né? Um motor muito forte. Mas, certamente, né? A redução de desigualdade, aumentar a diversidade nos espaços. Então, o nosso sonho grande é ter uma parcela mais plural, né? Mais parecida com a gente também, mas não só, porque a diversidade vai muito além do que a gente é capaz de personificar. Então, de fato a gente poder estar em espaços e encontrar pessoas como você, como as meninas que estão aqui, o pessoal que está nos vendo, né? E ir numa Python Brasil e ver um monte de gente preta bonita lá, e um monte de PCD, e um monte de gente que se sente parte dessa construção. Então, acho que é isso que a gente sonha, a gente quer, né, trazer e conversar com todos vocês no Programação Dinâmica e fora dele, e espero que a gente possa continuar construindo, né, esse mundo, mas principalmente esse Brasil, assim, a gente é muito patriota, embora isso seja bem pejorativo atualmente, é isso que nos dói, sabe? Vamos ressignificar, né? Acho que ser patriota foi muito, né, distorcido, e esse é o problema, né? Uhum. A gente se desidentificar com a nossa nação, com o nosso país, com o grupo que a gente é, e o povo brasileiro é um povo, né, que eu amo muito, com o qual eu me identifico, que eu gosto. Vejo um monte de gente incrível, assim, sempre que a gente pode conversar, né, nas comunidades. Nosso sonho é esse, né? Isso. Assim, eu chamo a atenção que quando a gente define, né, a nossa missão, ou o nosso sonho, podemos chamar dessa forma, né, a gente fala sobre ajudar mais pessoas a terem acesso a uma educação de qualidade, né, desenvolver autonomia e pensamento crítico e ter mais oportunidades. A gente em nenhum momento aqui fala sobre tecnologia, por exemplo, né, sobre programação, sobre inteligência artificial. Assim, a tecnologia, a programação e a inteligência artificial são o meio que a gente tem hoje para proporcionar isso, né, para a gente ensinar as pessoas a desenvolverem sua autonomia, para a gente ajudar elas a terem mais oportunidades, né, porque a gente sabe que é nessa área que está tendo muitas oportunidades e mobilidade social mesmo, né, a gente está mudando de vida. Então, assim, a tecnologia é o meio, mas o nosso objetivo é essa transformação pelo conhecimento, né? É a gente, porque isso impacta tudo, né? Não é, volta ao que a gente estava falando, né? Não é só uma questão de você se tornar alguém capaz de produzir para o mercado ou fazer alguma coisa assim, é você realmente se tornar um ser humano melhor para a gente poder conversar, inclusive, sobre outras coisas, né? Muitas das dificuldades que a gente vê, inclusive, que nos levaram a esse momento ruim que estamos vivendo, assim, em termos de, né, política nacional, contexto e tal, vem dessa baixa qualificação do debate público, né, da gente poder... Às vezes a gente está falando com as pessoas, a gente está na mesma conversa, mas não está falando sobre a mesma coisa, sabe? Então, Sim. tem isso. Bom,
vou deixar esse programa aqui, senão eu vou sair dessa apresentação maravilhosa passando vergonha, né? E não quero. Que prazer, que honra, que orgulho, que esperança, que fé, que tudo em vocês. Vamos que a gente está indo juntos e muito obrigada, Python Brasil, obrigada por esse momento maravilhoso para a minha vida. Nem parece que eu tenho uma conferência na semana que vem, mas eu estou muito, muito, muito feliz e parabéns por vocês, como sempre, trazerem essas pautas tão importantes aqui para esse evento. Não esqueçam que a gente precisa continuar doando, porque um dos caminhos é justamente isso, né? A gente precisa continuar doando lá para a ONG Mães de Favela. Beijo para vocês, uma boa noite. Continuem seguindo esse evento maravilhoso a semana inteira de Python Brasil, hein, galera? Vamos nessa e a gente se vê. Muito obrigada, gente. A gente vai lá para o Discord agora dar um oi para vocês.